Qual a sua relação com os bolsonaristas arrependidos? Você é daquele grupo do eu avisei? Ou então você é daquele time do acolhimento, que acredita que essas pessoas devem ser recepcionadas para que no futuro elas possam mudar de ideia? Ou então você faz parte daquele outro grupo em que não tem ideia para Bolsonaro de maneira nenhuma, nem para os arrependidos? Eu fiz um vídeo só com bolsominions arrependidos. Nos comentários surgiram várias teses a respeito de como eles devem ser tratados. Então, baseado nisso, eu fiz esse vídeo aqui, onde a gente vai poder tergiversar melhor acerca de como devem ser tratados os ex-bolsonaristas. Tem perdão? Não tem perdão? Quais são os tipos de ex-bolsonaristas? Então, se você quiser ficar por dentro desse assunto, você já sabe como é que é. Vem comigo! Tá chegando agora no canal, ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Tem um botãozinho vermelho ali embaixo, é de graça, clicou, tá inscrito, do lado tem um sininho, acionou aquele sininho, teve vídeo aqui, você fica sabendo, tem vídeo todo dia. Se já quiser deixar seu like logo no início do vídeo para ter uma maior relevância na plataforma do YouTube, vai ali, ajuda meu vídeo, deixa seu like. Vamos lá. Primeiro vamos separar aqui os entusiastas do bolsonarismo em 4 grupos. Os políticos, segundo grupo, são os influenciadores. Terceiro grupo são os interessados diretos, que são os liberais, os empresários neoliberais. E o quarto grupo é o cidadão comum, os eleitores, assim, o eleitorado propriamente dito. Então, antes de destrinchar aqui esses 4 grupos, eu vou fazer uma pontual observação aqui acerca de 3 grupos que excluem os neoliberais, os empresários neoliberais. Teve gente enganada? Teve. O Bolsonaro mudou de postura durante a corrida eleitoral de 2018, ele conseguiu um preto de estimação, ele abraçou gays, ele disse que tinha mudado de posturas autoritárias, ele enganou as pessoas, realmente em meio a muita fake news, muito fire hose. Teve gente enganada? Sim. Porque eu excluo os neoliberais desse grupo? Porque eles nunca estiveram enganados. Eles sempre apoiaram um projeto que, quanto mais totalitário, para implementar o necroliberalismo, para eles melhor. Os pertencentes aos 3 primeiros grupos ali perceberam que foram enganados, pularam do barco logo no início do governo. Quem está com o Bolsonaro até hoje a data que eu gravo esse vídeo aqui, é pós a peste de 2020, quem está com o Bolsonaro pós peste de 2020 é tão sociopata, é tão psicopata quanto o Bolsonaro. Para mim, com esse tipo de pessoa, nunca mais vai ter ideia, a não ser que essa pessoa passe por uma reformulação pessoal. Eu acredito que as pessoas possam passar por isso, mas até segunda ordem não tem ideia nunca mais. Não tem ideia nunca mais com quem apoia o Bolsonaro pós-peste de 2020. Dito isso, fechado esse parêntese, vamos começar analisando os políticos que apoiaram Bolsonaro. Ali eu dividi basicamente em 3 grupos. Esses grupos aí, cada um tem um exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando. Tem um político ao estilo Joyce Hasselman. Sempre foi uma interesseira, usou o bolsonarismo em prol dos interesses dela. Inclusive, bem no iniciozinho lá do bolsonarismo, tem vídeo dela falando mal do Bolsonaro. Ela viu que estava para surfar naquela onda, ela foi na onda. Ela teve um embate com o Eduardo Bolsonaro que fez ela protagonizar um racha ali dentro do PSL. Então ela passou a ser atacada pelas milícias virtuais. Mesmo assim, ela continuou jogando flores para o Bolsonaro. Isso é muito importante, gente. Ela tem um plano político, e o plano político dela está acima de qualquer coisa, acima do bem do Brasil, inclusive. Temos políticos ao estilo de Alexandre Frota, que disse no Roda Viva com todas as letras que sabia das fake news utilizadas durante a campanha de Jair Bolsonaro.
Prestem bem atenção nisso. E, segundo ele mesmo, o que fez ele rachar com o Bolsonaro foi a perda de protagonismo. Protagonismo que ele acreditava ter antes das eleições, que após as eleições ele não teve mais. E vocês veem que, tanto no caso da Joyce, quanto no caso do Alexandre Frota, foi uma perda de, como é que eu posso dizer, uma perda de protagonismo, uma visão de que os interesses próprios deles estavam se distanciando. No caso, a Joyce queria ser candidata a prefeita de São Paulo, viu que se dependesse do Bolsonaro não ia acontecer. O Alexandre Frota tinha um contato direto com o Bolsonaro, que após as eleições ele perdeu. Então, esses foram basicamente os motivos com que fizeram eles dois e todos os políticos que fazem parte desses grupos aí, que são parecidos com eles, saírem do bolsonarismo. E tem o grupo da Janaína Pascoal, que é um grupo mais ideológico, mas que mesmo assim demorou muito para sair da asa do bolsonarismo. Porque ela passou o ano de 2019 inteiro fechando os olhos ou passando pano para os descalabros do governo. Teve todo tipo de descalabro do governo. Tem um vídeo meu que é Moro e a luz lilás do abajur, a luz difusa do abajur lilás, Moro e a luz difusa do abajur lilás, que eu falo pontualmente aí sobre os piores escândalos do governo Bolsonaro. Tudo isso se passou em frente a essa ala mais ideológica, não a ala olavista, uma ala ideológica não olavista, mas que veio a explodir, e foi o caso da Janaína Pascoal, quando da postura do presidente ante a peste de 2020. Inclusive, a Janaína Pascoal subiu em púlpito na Alesp para pedir que Bolsonaro renunciasse. Isso ainda no início da crise. Bem no início, ela já tomou uma postura. É louvável? É. Mas, atenção, porque vocês acham que no futuro ela vai deixar de apoiar políticos de postura autoritária? Eu acho muito difícil. Alexandre Frota também, Joyce Hasselmann também. E eu vou continuar falando aqui dos outros três grupos ali no final do vídeo. Eu vou fazer uma análise completa ali, englobando todo mundo de se tem perdão, se não tem perdão, qual tipo de postura que eu, no meu caso pessoal, acho que deve ser tomada com relação a essas pessoas. Tem os influenciadores, eu vou citar aqui o youtuber Nando Moura, que quando teve aquele episódio da indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington, ele começou a sinalizar ali que estava querendo pular do barco. Mas essa sinalização está ligada a algum tipo de pureza? Obviamente não. O que aconteceu é que para o Nando Moura e o grupo do Nando Moura, para mim, é um dos piores, mais abjetos. É que para ele o Bolsonaro não foi radical o suficiente. Então, muita atenção com esse tipo de influenciador. Por outro lado, tiveram aqueles influenciadores do estilo de atores, atrizes, que surfaram na onda do Bolsonaro. Pessoas que aonde o sol estiver brilhando, eles vão querer se aproximar. Esses aí também são, como é que eu posso dizer? Eles são o cocô do cavalo do bandido. Pessoas que querem estar do lado de quem está ganhando. Eles não têm escrúpulos, eles não têm bandeira. Então, eu digo, se nós entrássemos no autoritarismo, aí está nesse grupo também a Regina Duarte, que inclusive ganhou um carguinho no governo. Se nós entrássemos no autoritarismo, eles estariam nas redes sociais apoiando o autoritarismo. E no terceiro e penúltimo grupo, esse grupo é muito perigoso. Eu já falei para vocês aqui do que eu acho que o bolsonarismo é. Bolsonarismo, para mim, é mais perigoso do que o Bolsonaro. O bolsonarismo vive sem o Bolsonaro, mas o Bolsonaro não vive sem o bolsonarismo. Eu vou falar do neoliberalismo, dos neoliberalistas, ou como eu gosto de chamar, neoliberaloides. Por que eu falo que esse grupo é muito perigoso? Primeiro, que eles não aparecem tanto quanto os bolsonaristas. Os bolsonaristas são escandalosos. Os neoliberaloides, eles agem por baixo dos panos, abaixo dos tecidos.
Eles colocaram Michel Temer no poder. Eles elegeram o Bolsonaro. Não foram os evangélicos, não foi o conservadorismo, não foi o autoritarismo. Bolsonaro se elegeu, apesar disso, uma aposta do mercado de que Bolsonaro conseguiria aliar a agenda neoliberal com o autoritarismo e impor esse massacre econômico no Brasil. E o arrependimento dos neoliberais se deve ao fato de que Bolsonaro foi incompetente para implementar a agenda econômica que eles acham devida. Para eles não importa se é democracia, se não é democracia. Para eles, inclusive, se não for democracia, é melhor. Vale lembrar que o bastião do neoliberalismo no Brasil, Paulo Guedes, depois de se formar na escola de Chicago, usando uma bolsa CNPq, ele saiu de lá e foi para a ditadura chilena de Pinochet. Exatamente isso, você não sabia, fique sabendo agora, informação de brinde para você. E chegamos finalmente no cidadão comum, nos eleitores de Bolsonaro. Como eu falei no início, tem aquele grupo que foi enganado nas eleições, muitas fake news, desinformação, para tudo quanto é lado. Tem gente que não sabe lidar com isso. Eu entendo, tem gente que não sabe lidar. Vamos entender. Essas pessoas, ao longo do governo, foram pulando do barco. Foram pulando do barco aos poucos. Com esse tipo de gente, tem conversa. E se você perdoa, se você não perdoa, aí vai ser um foro íntimo seu. Entende? Como eu lido com isso? Eu tenho um pé atrás. Só vou acreditar numa mudança de postura de uma pessoa dessas quando no futuro eles me mostrarem que não apoiam mais políticos com postura autoritária. Isso, para mim, é o mais importante para você decidir se você vai perdoar ou não alguém que apoiou um projeto autoritário. Apoiaram um projeto autoritário. Dá para dizer que foi enganado? Tem gente que sim, tem gente que não. Tá, vamos trabalhar nesse mundo aí que a pessoa foi realmente enganada. Se a pessoa foi realmente enganada, ela tem que mudar de postura, correto? Quem é enganado 1, 2, 3, 4 vezes, está sendo enganado de propósito. E logo abaixo deles tem o povinho que votou no Paulo Guedes. Eu votei no Paulo Guedes no primeiro turno, eu votei no Amoedo. Essa galera aí eu enquadro no mesmo grupo que eu falei anteriormente, os neoliberais. Apesar deles, muitos deles dizerem que são neoliberais, eles não são. Você é apenas um proletário que fica repetindo o discurso dos ricos na expectativa de que isso te aproxime deles. Não, isso não vai te aproximar deles não, tá? Isso só tirou todos os seus direitos trabalhistas no Michel Temer, no governo do Michel Temer, com a reforma trabalhista, tirou os seus direitos de aposentadoria no governo do Bolsonaro e acabou com a sua vida. Grande maioria hoje, inclusive, trabalhando de Uber. Não que trabalhar de Uber seja uma coisa ruim, é ruim você trabalhar 12 horas por dia sem direitos trabalhistas. Então, todos os casos que eu citei, no final, tudo vai se resumir à postura que a pessoa vai ter nas próximas eleições e daí para frente durante toda a sua vida. Essa pessoa vai apoiar governos autoritários? Essa pessoa vai apoiar governos que pretendem retirar direitos ou então que vão oprimir minorias, governos que vão se utilizar de armas escusas como fake news e firehose no objetivo de alcançar um eleitorado desprevenido? Se eles apoiarem algum tipo de político desse, não tem perdão. Se essas pessoas reverem as suas posturas, não estou falando para elas votarem no Guilherme Boulos, não. Entendeu? Mas para votar em políticos democratas, no mínimo. Aí a gente consegue ter um tipo de conversa. Porque se não for assim, para mim, não tem conversa nunca mais com quem apoiou um governo como o de Jair Bolsonaro. Eu queria que você me dissesse para você como que você acha que devem ser tratados os bolsonaristas arrependidos. Comenta aqui embaixo. Se quiser me mostrar que assistiu meu vídeo até o final, bota ali também hashtag Fora
Bolsonaro. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no meu canal, tá esperando o quê? Vai ali embaixo aquele botão vermelho, ó, ali, ó, plau! Joga o dedo, joga o mouse, pode bater com a testa assim também. Tô brincando, não bate com a testa não, cuidado. Vai lá, se inscreve, do lado tem um sininho, aciona aquele sininho. Se não deixou seu like ainda, deixa seu like. Quer falar comigo nas redes sociais, no Twitter é @reflexo do todo, Facebook, Instagram, eu ainda não tenho, mas vou fazer em breve. Tô capaz de, quando você ter visto esse vídeo aqui, eu já ter feito as minhas contas no Instagram e no Facebook. Se quiser me procurar lá, me procura. Se não me achar, me cobra aqui, que eu sou bem enrolado para fazer essas coisas. É isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que tem me ajudado a crescer cada vez mais.